Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos hoje falar sobre stop e alvo fixo ou não. Esse é um tópico bastante interessante, porque nesses quase 7 anos que eu tenho de mercado financeiro, uma coisa que eu vejo bastante por aí é a galera utilizar um stop fixo ou conjunto de alvos fixos. Vamos supor que você tem um stop de 100, 150, 200 pontos. Você está definindo um stop fixo. Eu, nos últimos 2, 3 anos, passei a modificar essa minha forma de pensar e utilizar stops variados, percentualmente falando. A partir do preço da abertura do dia, eu coloco um stop, por exemplo, de 0,1%, 0,2%. E essa é o grande X da questão. Por que definir um stop fixo e um alvo fixo, ao invés de stop percentual e um alvo percentual? Particularmente falando, eu acho que é mais interessante você fazer essa análise, não colocando um valor fixo, porque o mercado está em constante movimento, em constante mudança. O preço hoje do índice não é o mesmo preço do índice de 10 anos atrás, assim como o preço hoje do dólar também não é o mesmo preço do dólar há 10 anos atrás. 100 pontos hoje tem um peso completamente diferente de 100 pontos há 10, 15 anos atrás. O mercado há 10 anos atrás estava na faixa dos 60, 70 mil pontos no índice, hoje está quase o dobro. Então você vê que é uma diferença muito gritante ao decorrer dos anos e consegue observar que eu mantendo o alvo ou o stop fixo, eu não considero essa análise ao decorrer do tempo. E aí entra um ponto muito interessante que é, se eu estou disposto a operar probabilidade estatística, eu analiso um cenário macro, ou seja, os últimos 10 anos, os últimos 15 anos, os últimos 20 anos, eu preciso parametrizar esses meus alvos e stops. Se eu pegar uma análise de 100 pontos e pegar comparado com o intervalo de 10 anos atrás, vai performar de maneira diferente esses 100 pontos como performa hoje em dia, porque no passado variava de maneira diferente. O que eu acho mais importante é vocês focarem em parametrizar se forem utilizar probabilidade estatística. E para parametrizar, podemos definir como percentual, porque o percentual sempre parte da abertura do dia ou do ponto específico onde você se posicionou. Se a abertura do dia está em 140 mil pontos, o mercado então vai pegar 140 mil pontos, 0,1% disso e aí definir seus alvos e seus stops. Então, alvos e stops percentuais, eles se fixam melhor ao decorrer do tempo. Eu posso utilizar esse mesmo parâmetro há 10 anos atrás, 0,1% seria um stop aí diferente do que o stop de hoje em pontos, mesmo pegando a mesma parametrização. E é isso que eu acho importante. O mercado, ele tá variando em pontos ao decorrer do tempo. Eu fazer uma análise estatística com 100 pontos fixos é diferente de eu fazer uma análise percentual com 0,1%. Hoje, 0,1% é um stop próximo de 130, 135 pontos. No passado, seria em torno de 70, 75 pontos. Então você vê que é a mesma parametrização percentual, só que um valor em pontuação diferente. E aí os resultados se apresentam diferente. Esse foi algo que eu optei e vocês podem localizar no Profit, quando vocês colocam a parte de parâmetro, ao invés de deixar por ticks, conseguir fixar em percentual. É uma forma que você consegue definir e manter um padrão ao decorrer do tempo, mas obviamente você vai ver aí o seu stop, os seus alvos variarem ao decorrer do tempo. Vira e mexe o meu stop a cada, por exemplo, de 0,1% acaba variando de 130 para 135 pontos, 140 pontos e assim por diante. E outro ponto que eu acho que é interessante analisar é, beleza, nós temos essa regra muito bem definida e esse parâmetro para analisar a longo prazo. Agora vocês têm que parametrizar como vocês vão se comportar ao decorrer que o mercado tá indo a seu favor. Peguei uma operação ou de compra ou de venda, o mercado tá indo ao meu favor. O que vocês fazem? Como vocês se comportam? Vocês fazem parciais? Vocês entregam todo o valor? Esperam voltar X pontos? Particularmente falando, eu cheguei numa conclusão que eu posso fazer o quê? Micro parciais que me posicionam melhor, ao mesmo tempo que, ao decorrer que o mercado vai indo ao meu favor, eu vou arrastando o stop. E esse é um ponto principal. Não tenham medo de arrastar o stop de vocês, ou colocar no 0 a 0, ou ir arrastando o stop ao decorrer que o mercado for entregando um valor proporcional para vocês. Pegando como base esse percentual
percentual que a gente falou no começo do vídeo, por exemplo, coloquei um stop de 0,1%, que hoje gira em torno de 130, 135 pontos. Você pode definir que a cada 0,1% ou a cada 0,2%, você arraste seu stop 0,1% positivo. Em vias práticas em pontos, a cada 130, 135 pontos, você arraste o seu stop, movendo o seu stop e colocando dinheiro no bolso, caso o mercado faça esse recuo. Ou seja, você dá esse intervalo para o mercado variar percentualmente, 0,1, 0,2%, e a partir disso, você vai arrastando seu stop. Caso o mercado recue mais do que o esperado, você coloca esse dinheiro no bolso. Acho que é uma forma bastante conservadora e coesa de conseguir manter a estrutura muito bem definida de como se comportar. E aí o mais importante, pessoal, é sempre vocês colocarem em mente o seguinte: se você vai operar probabilidade estatística, você precisa automatizar e parametrizar o máximo possível operacional de vocês. Então vocês pegam um intervalo muito bem definido, marquem todos os fatores possíveis para se utilizar naquele operacional e mantenha as regras. É um conjunto de regras que vocês definem e que tem que funcionar dia a dia, mês a mês, ano a ano, nesse intervalo que você definiu. Porque dessa forma, você tem uma estrutura coesa que, beleza, nos últimos 10 anos, meu operacional agindo dessa forma, com determinado alvo e determinado stop, funcionou determinado X%. Teve uma ocorrência de fato de X%, teve uma assertividade tanto. Sempre pensem que para você fazer a probabilidade estatística, vocês precisam parametrizar e fazer um conjunto de fatores que estão muito bem estabelecidos. Estabelecendo esse conjunto de fatores e seguindo eles à risca, você consegue fazer vários cenários onde a estatística fica muito mais assertiva. E é por esse motivo que eu utilizo percentual ao invés de pontos. É por esse motivo que eu tenho todo um conjunto de regras e fatores para agir no meu operacional e eu não posso fugir disso. Uma linha interessante para vocês sempre pensarem, principalmente para quem for do ramo da programação, ser engenheiro de software, sempre pensem que o operacional de vocês tem que se aproximar o máximo possível de um robô agindo no mercado. Tente eliminar todos os fatores humanos e os achismos e posicione sempre pensando como um robô, seguindo um conjunto de regras pré-estabelecidas, colocaria uma ordem no mercado. A partir daí, vocês estão definindo o que? Um conjunto de regras que você tem que seguir. Definindo esse conjunto de regras e seguindo ele à risca, num determinado período de tempo, aí sim você tem uma parametrização dos fatores, uma parametrização de o que eu estou fazendo, como estou fazendo e se aquilo vai ou não dar certo. E dessa forma você consegue buscar a assertividade ou não daquele operacional de maneira muito mais eficaz, tá? É uma linha de pensamento que eu sempre gosto de seguir quando eu desenvolvo operacionais ou como eu vou checar a assertividade de determinado operacional. Beleza, pessoal? Essa discussão sobre stop fixo e stop percentual eu acho bastante interessante, não vejo muita gente conversando sobre isso. Muitos operadores só colocam um stop fixo e no final, você para pra pensar, o cara fala, poxa, eu opero há 10, 15 anos da mesma forma. Eu acho um pouco esquisito, porque se você coloca um stop fixo de 100, 150 pontos e faz isso dos últimos 10 anos, há 10 anos atrás o índice tinha 50, 60 mil pontos a menos do que ele tem hoje. Então, é assim, é um cenário completamente diferente. Os 100 pontos no passado variavam de maneira completamente diferente, porque a amplitude do mercado, hoje a amplitude média do mercado aí no índice gira em torno de 2.100 pontos. Amplitude no passado você pode colocar em torno de 900, 800 pontos. Então 100 pontos era no passado coisa de 10, 15% da movimentação do dia inteiro. Hoje em torno de 100 pontos seria aí 5 a 10% no máximo. Então você vê que é uma variação diferente, sabe? É quase o dobro de movimentação. É de se esperar que percorra e funcione de maneira diferente. Por isso que seria interessante vocês começarem a analisar não mais alvos fixos e sim alvos percentuais. Tudo bem, pessoal? No próximo Papo de Trade a gente pode conversar aí sobre parciais ou não, como funciona meu raciocínio para se fazer parciais e qualquer outra sugestão de vídeo que você queira deixar para o Papo de Trade, deixa aqui embaixo, a gente pode sempre conversar. A ideia é sempre abordar de maneira completa determinado tópico e a gente botar em discussão para ajudar a nossa tomada de decisão no final nesse mercado financeiro. Certo, pessoas? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não
não deixem de acompanhar o conteúdo aqui do canal. Nós temos lançado vídeos quase todos os dias, de diferentes formatos, mantendo o nosso curso completo, fazendo vídeos de curiosidades de investimento. Também voltamos a fazer lives semanais. Estamos com um projeto bastante bacana aqui para o canal do YouTube. Vou deixar aí a nossa playlist completa do nosso curso para vocês conseguirem entender como funciona a minha tomada de decisão com probabilidade e estatística. Um grande abraço a todos e até a próxima.